Pesquisa Real Big Data, encomendada pela Rede Brasil de televisão, apresenta os números na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul. A Associação das Emissoras de Rádio e TV repudia decisões judiciais que interferem em conteúdos jornalísticos. Ministro da Justiça garante segurança dos eleitores no segundo turno. E Tribunal Superior Eleitoral aprova a resolução para dar mais agilidade no combate à divulgação de notícias falsas. Você acompanha agora no RB Notícias. Uma pesquisa encomendada com exclusividade pela Rede Brasil de televisão ao Instituto Real Big Data mostra um empate técnico entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, e Onyx Lorenzoni, do PL. Na pesquisa estimulada, ou seja, quando os entrevistados recebem uma lista com os candidatos, o atual governador Eduardo Leite, do PSDB, aparece em primeiro com 46% das intenções de voto. Onyx Lorenzoni, do PL, vem logo abaixo com 45%. Brancos e nulos somam 4%. Não sabem ou não responderam 5%. No levantamento anterior, realizado em 13 de outubro, as posições se invertiam. Onyx Lorenzoni tinha 40% contra 39% de Eduardo Leite. Somando apenas os votos válidos, com os dados de hoje, Eduardo Leite tem 51% ante 49% de Onyx Lorenzoni. Na pesquisa de 3 de outubro, também considerando somente os votos válidos, Onyx Lorenzoni liderava com 51% contra 49% do Tucano. Para a pesquisa de hoje, o Instituto Real Big Data realizou 1.000 entrevistas entre os dias 18 e 19 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o que caracteriza o empate técnico entre os candidatos. O nível de confiança é de 95%, ou seja, se esta pesquisa for repetida 100 vezes, em 95 o resultado será o mesmo. A pesquisa foi devidamente registrada no TRE do Rio Grande do Sul. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a exclusiva pesquisa Real Big Data, encomendada pela Rede Brasil de televisão, mostra que a disputa pelo governo gaúcho é a mais acirrada do país. A campanha eleitoral para governador de estado, a mais acirrada até o momento, é do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os dois candidatos estão empatados na margem de erro, não no percentual. Se não, vejamos. O candidato Eduardo Leite, do PSDB, que governou nos últimos 4 anos o Rio Grande do Sul, está com 46% das intenções de voto do povo gaúcho. Em seguida, vem o candidato Onyx Lorenzoni, ex-ministro de Bolsonaro e apoiado por ele, que tem 45% das intenções de voto. Aí nós temos brancos e nulos, nós temos 4% e nós temos 5% de quem não respondeu ou não participou. Eu quero lembrar o seguinte, essa pesquisa é uma pesquisa que é feita da forma sugerida. Portanto, ou seja, a pesquisa apresenta o nome dos candidatos, no caso os dois candidatos Eduardo e Lorenzoni, e o partícipe, o eleitor, diz em quem tem intenção de votar. O que é extraordinário no Rio Grande do Sul é que no dia 13 de outubro, eu estou verificando aqui no meu computador, no dia 13 de outubro, a pesquisa no Rio Grande do Sul dava exatamente o contrário. Ela dava 40% para Onyx de Oliveira e dava 39% para Eduardo Leite. Vejam, senhores, de que já em 13 de outubro a campanha já estava acirrada, porque lá a diferença era de 1%. E agora aqui a diferença volta a se repetir como de 1%. Não existe na história do Brasil uma disputa tão acirrada como esta. A única referência que nós temos é a de Aécio Neves e Dilma Rousseff, onde teve uma diferença no final da apuração, uma diferença pequena entre os votos da então presidente Dilma
e do agora deputado Aécio Neves. Tanto é verdade que o Aécio recorreu à Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral, solicitando a recontagem de votos. O Tribunal Superior Eleitoral tem concedido direitos de resposta a candidatos para serem veiculados em emissoras de televisão quando se sentem ameaçados ou ainda quando são contrariados. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, ABERT, em comunicado, considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. A Rede Brasil de Televisão também se manifesta em defesa da liberdade de imprensa e do exercício de um jornalismo responsável, além do direito do telespectador de se manter bem informado. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que o brasileiro terá tranquilidade para ir às urnas no próximo dia 30. Faltando pouco mais de uma semana para o segundo turno das eleições, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que o brasileiro terá tranquilidade para ir às urnas. Então, assim, o recado que a gente passa é tranquilidade, todos terão acesso às urnas, todos terão acesso aos locais de votação. Vimos aonde foram os problemas no primeiro turno, estamos trabalhando para que esses problemas não ocorram no segundo turno. De acordo com o ministro, o controle das operações será feito no Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília. Mais de 10 instituições acompanharão as ocorrências. E a gente deixa um recado também para a população brasileira, que exerçam o seu direito livremente, porque nós estaremos com uma operação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, uma grande operação para evitar os crimes eleitorais. Boca de urna, compra de voto, o transporte irregular de eleitores, tudo isso estará sendo visto pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, para evitar qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de violação ao direito da pessoa de exercer o seu livre direito do voto. E a seguir, Lula faz campanha no Rio de Janeiro e mostra preocupação com provável alta de abstenção no segundo turno. Jair Bolsonaro participa de podcast. Primeira-dama Michele garante que tomará providências contra a jornalista que falou de sua filha. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.